Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. Na imprensa, no táxi, na padaria da esquina, tá todo mundo discutindo os rumos do Brasil, né? Um país que já passou por tanta coisa: ditadura, redemocratização, impeachment, turbulências na economia. Em cada um desses pontos, nós já descobrimos, pelas entrevistas que fizemos aqui, que o Parlamento Estadual sempre teve uma postura, fez a diferença no debate. E para contar ainda mais para a gente, recebemos hoje Armando Pinheiro. Ele foi presidente do PDS, o partido que sucedeu a Arena. Viu de muito perto a primeira eleição para presidente, depois do golpe militar, a vitória de Tancredo Neves e a derrota de Paulo Maluf. Foi deputado estadual e federal. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no Memórias, é uma honra. É um prazer, a honra é minha, Viane. Olha, eu confesso que eu nunca fiquei tão curiosa para saber bastidores de um momento político importante como a redemocratização, como eu estou agora. Espero que o senhor lembre bastante desses bastidores todos para contar para a gente. Vamos procurar. De como o senhor se interessou pela política, como é que foi? Bem, eu sempre gostei de política, acompanhei a atividade política e em 1970 eu fui candidato pela primeira vez, não me elegi, fiquei na suplência, mas continuei participando do processo. Em 74 eu me candidatei outra vez e aí eu fui eleito. Foi quando foi eleito governador de São Paulo também, o ex-governador Paulo Egídio Martins. E daí eu segui e fiz minha trajetória depois na Câmara Federal, a partir de 1983 até 1994, Então, quando eu encerrei meu último mandato. Aqui só chegou em 74. É. E como é que foi essa chegada? Bem, nós vivíamos uma época de exceção, regidos pelos atos institucionais, e a atividade política era muito restrita. Na Assembleia, nós tínhamos como governador Paulo Egídio Martins. Os governadores eram não nomeados, mas indicados pelo governo, pelo sistema político, pelo governo militar. O Paulo Egídio Martins era um empresário da área bancária, muito competente e muito ligado ao ex-presidente Ernesto Geisel e Figueiredo. E ele, então, assumiu o governo de São Paulo e eu fiz parte da bancada da antiga Arena aqui na Assembleia Legislativa. Nós não tínhamos muita afinidade, porque dentro da própria Arena, dentro do PDS, depois PDS, havia também grupos distintos. Eram apenas dois partidos, era um bipartidarismo imposto pelo sistema militar, Arena e MDB, e, consequentemente, os agrupamentos deveriam, como foram, agrupados por blocos dentro desses partidos. E eu acabei não tendo identidade com nenhum dos dois ou três blocos mais tradicionais, e junto com outros colegas, então, para lembrar, era o Marco Antônio Castelo Branco, o Paulo Kobayashi, o José Felício Castellano, e tínhamos também um que era deputado federal, que era o Zé Roberto Faria Lima. Nós formávamos um grupo chamado Arena de Vanguarda. Por que Arena de Vanguarda? Porque era uma arena que queria acabar com a exceção. Era uma arena que queria a reabertura política. Então nós éramos um grupo meio anti-arena ou meio antissistema de imposição dentro do partido do governo. Olha só, é difícil de entender, porque vocês eram um partido governista da época. Tinham maioria aqui? Não. Não tinha maioria, mas era minoria, do partido... nós tínhamos... O partido devia ter cerca de 20 deputados e nós éramos 3 ou 4. Mas fizemos muito barulho. Então a Arena de Vanguarda tornou-se assim um grupo muito, muito bem acolhido, porque nós defendíamos a abertura política. Nós acabamos nos sobrepujando ao MDB na época, que era o partido de oposição, mas pela caracterização de ser um partido dentro do governo que lutava pela abertura política, isso acabou se tornando um fato novo e
E isso nos deu, assim, muita projeção naquela época para nós desenvolvermos nossa atividade. Mas, deputado, me conta como é que vocês eram vistos por esses outros grupos, então, da Arena? Nós não éramos rejeitados. Mal vistos. Não entendo que tenhamos sido mal vistos, mas era uma contrariedade ao sistema. Que o sistema era um sistema de exceção, um governo imposto pelo poder militar, e os deputados faziam parte desse sistema de imposição. E nós nos tornamos um grupo de deputados, digamos, rebeldes. Nós começamos a lutar contra a imposição e a favor de uma abertura nos próximos passos. E não digo que conseguimos, seria pretensão, mas o que ocorreu foi isso. Houve abertura política, houve abertura de eleições no processo eleitoral seguinte. Então, nós ficamos muito felizes em termos, como deputados vanguardistas, como eram chamados, contribuído bastante para que houvesse abertura política. E como é que o partido via isso como um todo, não só quem mais fazia parte da bancada aqui? Olha, nós nunca fomos impedidos por ninguém. Porque não era uma época que se podia se expressar livremente, né? Eu diria que nós fomos tolerados, até porque nós sentíamos que contávamos com apoio de opinião pública. E por que não eram do MDB, então? Não eram propriamente assim, faziam parte da oposição mesmo? Porque o nosso partido era Arena. Nós não tínhamos razão de sair da Arena, nós seríamos mais um no MDB. E nós queríamos exatamente mudar a postura da Arena, como foi mudada. Não digo que nós mudamos, não temos essa pretensão. Mas cutucaram ali um pouquinho. Mas nós atuamos, e não só atuamos aqui na Assembleia Legislativa, como atuamos até nacionalmente. O presidente do Partido Federal naquela época era o José Sarney. E nós várias vezes fomos ao José Sarney até para instá-lo a admitir que o partido pudesse... Poxa. Pois é, queríamos transformar o partido num partido vanguardista. E não por nossa ação, mas o partido acabou realmente chegando à abertura política. Bom, isso que o senhor está me contando é o que marcou esse primeiro mandato, né? Que o governador era o Paulo Egídio. Depois teve um segundo mandato que o governador era Paulo Maluf. E aí? O Paulo Maluf, quando foi candidato, nós não tínhamos simpatia pelo Paulo Maluf. Porque o Paulo Maluf não representava as nossas ideias. Mas o Paulo Maluf, um homem inteligente, ele nos convidou, através do seu grande colaborador, Calhinhade, que foi depois chefe da Casa Civil, já faleceu, mas foi uma figura importante naquele período. Nós fomos conversar com o Paulo Maluf e fomos defender as nossas ideias. O Paulo, evidentemente, como governador, ele estava também solidário ao Poder Federal, que o havia nomeado governador, ou havia induzido a candidatura e a eleição dele indiretamente para governador. Então, de uma certa forma, nós contrariamos a regra do jogo de então. E isso chamou atenção, inclusive, de parcelas da opinião pública, da imprensa, e isso nos deu importância no processo. Acabamos adquirindo uma credibilidade naquelas nossas ideias, e então essa foi a história da Arena de Vanguarda. Imagino como não deve ter sido essa época, hein? Porque nós éramos atrevidos, e nós íamos ao poder, procuramos os presidentes da República da época, o general Geisel, depois o general Figueiredo, exatamente para mostrar a eles que não havia mais razão de não se pensar na abertura política. Não digo que exercemos influência, repito, mas eu acho que nós ajudamos a criar um ambiente propício para que a abertura naturalmente viesse a se proceder como ocorreu.
Como é que era quando o Paulo Maluf era governador aqui? O senhor foi líder, né, de governo, de partido? A Arena, ela possuía, se não me engano, na época, 19 deputados. E o PMDB, cerca de quase 60 deputados. Então, nós éramos uma minoria. Nós não tínhamos como fazer a vontade do governador. O governador Maluf era um homem cheio de vontades. Ele tinha convicções naquilo que ele fazia. Mas nós nos entendemos, e eu particularmente, mas também meus companheiros de bancada de então, nós nos entendemos com o governador para que os projetos que ele mandasse à Assembleia, para que pudessem ser aprovados, fossem antes objeto de uma análise, de um debate conosco, e que nós tivéssemos um tempo para poder fazer as sondagens aqui na Assembleia, para não vir aqui um projeto já tendente a ser derrotado. Rejeitado de cara, assim, Pois só é. porque veio do governo. Então, esse fato despertou a necessidade e o interesse de também a bancada do PMDB analisar o que fosse conveniente e o que não fosse. Porque não é pelo fato de vir do governo, e vir particularmente do Maluf, que era um homem muito rejeitado pelo MDB, por partir dele ou do governo dele, que tivesse necessidade de ser rejeitado. Então, esse papel de analisar a conveniência de cada projeto, de cada medida, ela passava por duas instâncias, que nós ajudamos a criar. A instaurar. A primeira foi dentro do próprio governo, com o governador, seus secretários, aqueles que preparavam a lei, e depois dentro da Assembleia com as lideranças que eram responsáveis pela análise e pela aprovação dos projetos aqui. Estratégia interessante, hein? Pois é. Então houve muita conversa de bastidor. E eu não me lembro de ter tido projetos rejeitados por absoluta falta de diálogo, não. Muitos projetos a Assembleia não desejava aprovar e nós convencemos o governador de não fazê-lo. Insistir, tá. Ou de procurar ajeitar o projeto de uma maneira palatável ao Legislativo. Então foi um trabalho de meio de campo, um trabalho de diálogo muito interessante. É interessante demais o senhor dizer isso, porque uma das principais críticas às assembleias é que elas são meras aprovadoras de projetos que vêm do Executivo. E naquela época, a gente está falando de um mandato que foi de 79 a 82, aqui que o governador era o Paulo Maluf, vocês já faziam diferente. Ele não tinha maioria, a maioria estava longe. 19 contra 50. Foi uma estratégia da minoria mesmo. Foi a necessidade de criar condições para que as coisas acontecessem. E aconteceram vitórias? Aconteceram, sem dúvida. Sem dúvida, claro que o governador só mandava para cá aquilo que fosse possível de ser aprovado. Ele não teimou, algumas vezes insistia. Exigiram bom senso dele também. Um bom senso para chegar-se a um consenso. Um bom senso para chegar a um consenso, adorei essa. Bom, e aí foi nessa época que o senhor começou a ficar mais próximo do Paulo Maluf? Sim, é claro. Esse trabalho legislativo, em consonância com os interesses do Executivo, exigiu do líder, que era eu, uma atividade muito intensa. Nós tínhamos aqui um colégio de vice-líderes, tinham cerca de 7, 8 deputados que eram vice-líderes, que representavam algumas das tendências do partido da antiga Arena, com as quais eu mantinha um diálogo muito estreito, que servia de subsídio para eu poder manter o diálogo com o governador e com o executivo. Fazer essa ponte mesmo. Fazer essa ponte. E às vezes a gente tinha que arriscar alguma coisa mais difícil de aprovar, às vezes, muito poucas vezes não foi, alguma outra matéria, não me lembro qual, mas nem sempre a aprovação ocorreu, mas na maior parte ela ocorreu já fruto de uma maturação em razão desse diálogo. Por isso que dizem que o senhor foi um homem de confiança do Paulo Maluf. É evidente, eu só podia ser e ter confiança também no governo, porque se eu não tivesse confiança no governo, eu não poderia executar. Fazer esse trabalho aqui.
Então, essa confiança também foi produzida em razão de diálogos e de conversações e de acordos em razão do que era possível, nem sempre do que era desejável. Que nem tudo que era desejável era possível. Então, a gente procurava era saber do desejável o que é possível, fruto exatamente dessa análise de conveniências e de tendências entre o pensamento do governador e o pensamento da maioria dos parlamentares. Bom, eu quero saber um pouquinho mais desse trabalho no próximo bloco, tudo bem? Prazer. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com mais memórias. Não sai daí. Até já. De volta com Memórias do Poder Legislativo, que hoje entrevista Armando Pinheiro, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, um homem que participou de muitas decisões políticas, ficou bem de pertinho de muitas decisões políticas importantes e lembra de tudo, ó, tá contando de vários bastidores pra gente. Bom, a gente parou a nossa conversa no bloco anterior, explicando como é que era esse trabalho difícil de ser líder do governador Paulo Maluf, ali de 79 a 82, e eu acabei não perguntando e fiquei na dúvida, era líder de partido ou líder de governo? Eu fui líder do partido da Antiga Arena, que depois se transformou em PDS, mais tarde, e fui líder, paralelamente, do governo. Eu não poderia compartilhar a liderança com duas pessoas, porque era muito difícil ser líder. Na medida em que não se contava com a maioria, pelo contrário, como disse, nós éramos cerca de 19, 20 deputados contra outros quase 50 de oposição, e se houvesse um líder do partido e outro líder do governo, seria difícil conciliar essas aprovações, essas conversações para convencimento e adequação daquilo que fosse submetido aqui à aprovação. Mas não era usual ser a mesma pessoa? Não. Foi uma exigência do senhor? Foi exigência. Foi condição para que eu pudesse, porque eu não me sentia... Eu conhecia bem a Assembleia, já tinha sido deputado já tinha passado pelo mandato. E já sabia que seria absolutamente necessário você unir as duas lideranças para poder coordenar seu trabalho. Bom, o senhor falou dos projetos, né, que vinham cheios de vontades do Paulo Maluf, que era governador na época, e um dos projetos muito comentados aqui por vários entrevistados nossos era o projeto de mudar a capital de São Paulo para o centro do estado. É isso, para o centro? E aí, como é que foi quando ele falou desse projeto para o senhor? Bem, já ele, como eu e outros membros do governo, ou membros do partido da bancada da Assembleia, achávamos a ideia muito boa. Entendíamos que o objetivo de levar a capital, tirá-la de São Paulo, que era e é uma megalópolis, é uma cidade super saturada, e dividir um pouco a atribuição da capital como a capital administrativa, ela seria apenas a cidade de São Paulo, mas a capital administrativa, que é um polo irradiador das cidades, transferida para o Estado, iria reduzir essa pressão sobre a cidade e iria criar no centro do Estado um novo polo de desenvolvimento. Então, a ideia, eu gosto de defender ideias que eu acolho, que eu me convenço para poder convencer outros. E eu me convenci de que, se houvesse a possibilidade de mudança da capital para o centro do Estado, isso seria muito bom para o Estado. Claro que teria que superar uma série de questões, de obstáculos, mas era uma ideia a ser muito bem defendida e conduzida. Mas, infelizmente... Foi difícil de convencer. O Paulo Maluf era uma pessoa muito controvertida. E ele não conseguiu um apoio de opinião pública e de imprensa e de entidades, porque achavam que era uma medida extremamente difícil, custosa
e até, sob um certo aspecto, traumática. Não era a época para isso. Eu me lembro de algum parlamentar comentar que a gente tinha muito problema, não era a época de inventar uma moda dessa. Eu até acho que se tivesse isso ocorrido, teria sido bom para o Estado, mas não era o momento. Então as dificuldades foram muito grandes e acabamos todos por convencendo, ajudando a convencer o Paulo de desistir da ideia e de virar-se a página da mudança da capital. E foi fácil essa desistência? Não, o problema é o possível e o impossível. Na medida em que ele Esse líder era convenceu, um super-herói, meu Deus. Não, na medida em que com todas as averiguações que fizemos, constatou-se que era impossível uma aprovação, não adiantava querer teimar. E que estava cheio de crítica ainda. Pois é. Então, o próprio governador Paulo Maluf desistiu da ideia. É uma ideia que ninguém esquece, hein? Embora não o tenham convencido do contrário. E ninguém esquece essa ideia. Todo mundo comenta até hoje. É verdade. Bom, e a ida para Brasília, como é que foi? Para a Câmara dos Deputados? Bem, quando terminou o governo aqui do Paulo Maluf, que eu era o líder, eu já tinha uma pretensão de exercer minha atividade na Câmara Federal. Então, ali eu notei que era o momento. Era o momento, eu já tinha exercido meus mandatos de deputado estadual, já tinha tido a minha experiência e, consequentemente, eu me convenci de que era o momento de disputar a Câmara Federal. E uma experiência grande ali no convencimento, na articulação. O senhor gostava desse trabalho? Eu gostava, me sentia bem, porque eu creio que todos nós gostamos de colher resultados. E na medida em que esse trabalho apresentava resultados positivos e sem pretensão de ser importantes para o Estado, e até por que não dizer para o país, isso dava uma motivação muito grande para o exercício da tarefa. De modo que eu gostava, me dispus com todo o entusiasmo e fomos para Brasília e lá exercemos, então, o mandato federal. Resultado quase de virar o jogo, né? Como o senhor contou para a gente. Foi um momento também difícil da política nacional e Brasília ainda vivia os reflexos do governo militar. O presidente era o presidente Figueiredo, tinha sido o presidente Geisel. Isso, 83. O presidente Figueiredo que prometia a abertura para o país. Então, nós também acabamos entendendo que devíamos nos engajar nessa luta, porque nós, na Arena de Vanguarda, defendíamos muito a abertura política. Então, era um ideal que a gente perseguia e que ali, naquela atividade, eu tinha a oportunidade de ajudar a essa consecução. Depois é que houve a abertura para os outros partidos. Sim. O início da abertura política, ele ocorreu através de um consenso até de atribuições, né? Então, o governo federal, o poder militar, ele acabou cedendo os seus poderes, né, com a extinção de atos institucionais, para que a Constituição passasse a ser realmente o mandamento do país. E eu peguei exatamente esse período dessa transição e me senti muito bem com isso. E aí veio o PDS. Aí veio o PDS. E no PDS nós participamos da direção, como secretário, depois como secretário-geral. O presidente do partido era o José Sarney, que depois veio a ser o presidente da República. E nessa época ele era o presidente do PDS, presidente do partido, e foi exatamente o período, eu como secretário, depois secretário-geral, contribuímos para essa transição do país regido pelos atos institucionais ao país que passou a ser regido pela Constituição, com a extinção dos atos institucionais e, portanto, o restabelecimento da vida democrática. Só para a gente entender, então, deputado, a Arena se transformou em PDS, é isso? É uma sucessão. O PDS foi sucessor da Arena. Da Arena. E o PMDB foi sucessor do antigo MDB.
Quer dizer que continuou ali, então, como um O partido... bipartidarismo. Depois ele foi se desdobrando com o surgimento de outros partidos, já na sequência. Bom, aí quando a gente estava lá na frente, já discutindo mesmo redemocratização e as formas, né, como é que isso ia acontecer, existiu aquela emenda, né, que restabelecia as eleições diretas, e aí houveram alguns votos contra essa emenda. Um dos votos foi do senhor. E eu queria que o senhor explicasse por que o senhor votou contra. Eu votei porque eu, como era o secretário do partido, eu me sentiria muito constrangido em contrariar uma decisão tomada pelo partido, não por maioria. No partido eu fui contra, mas o partido, pela maioria, decidiu por essa forma. Então eu tive que me submeter, embora contrário dentro do partido, mas submeter à vontade da maioria. E por essa razão, isso foi explicado nos anais da Câmara Federal, consta a declaração de voto que eu fiz exatamente nesse sentido. O senhor se arrepende de ter feito isso? Não, veja bem, não me restava outra atitude. Eu não era a maioria, minha ideia não era da maioria, era da minoria. A maioria era um pouco conduzida pelos... Mas a emenda saiu derrotada. Como? A emenda saiu derrotada. Pois é, mas isso era uma contingência do momento, eu tive que me submeter a ela. Há uma decisão ali de liderança. Exatamente. Que ia contrária, né, ao que o senhor Exatamente. queria. É isso mesmo. Bom, e aí depois veio a eleição, né, propriamente dita ali, da onde já saiu o primeiro presidente eleito depois, né, de período tão difícil, foi a eleição disputada pelo Tancredo Neves e pelo Paulo Maluf, próximo do senhor. O senhor também estava ali pertinho. Conta pra gente como é que estava esse clima de euforia aí. Bom, primeiramente, há de se ressaltar de que a conveniência, muitas vezes, supera o convencimento. O Tancredo, ele defendia a eleição direta. Mas, por conveniência, ele submeteu e foi eleito presidente pela eleição indireta. Ele foi eleito pelo Congresso, pelo Colégio Eleitoral, composto pelo Congresso, e mais os delegados de partidos estaduais, de diretórios estaduais. Então, essa incoerência, ela, que era às vezes criticada por membros do PDS de submeterem a essas conveniências, ela também, essa crítica foi também objeto do Tancredo Neves. Ele também se submeteu. Se ele era a favor da eleição direta, ele não devia ter se submetido à eleição indireta. Ele se submeteu por conveniência da eleição, que era a regra do jogo no momento. De modo que a eleição do Tancredo trouxe um novo quadro para o país. Mas não era a única saída ali que se tinha? Tudo bem, mas ele se submeteu. Ele não foi eleito pela eleição direta que eles defendiam, ele foi eleito pela eleição indireta. Ele serviu-se do instrumento que combatiam para se servir. E não foi eleito diretamente pela gente? Não, ele foi eleito pelo Colégio Eleitoral. Pelo Colégio Eleitoral. E composto dos membros do Congresso e mais os delegados das Assembleias dos Estados. E foi com voto aberto? Sim. É verdade que o Paulo Maluf ficou muito surpreso quando descobriu que ia ser voto aberto? Eu não me lembro disso. Eu acho que não tinha que ser surpreso, porque era uma tendência absolutamente natural. Eu não me lembro, confesso que eu não estou dizendo que ele não foi ou não foi, não estou confirmando nem desmentindo. Uhum. Mas eu não vejo nenhuma justificativa para ele poder se aborrecer ou ficar contrariado de qualquer maneira, porque era a regra. A regra era essa. Não tinha como ser o contrário. E aí ele perdeu? Perdeu. Era natural, não tinha. Ele não tinha os votos da maioria para poder ser eleito. Já sabia disso de antemão. E o senhor conversava bastante com ele Sempre. nessa época? Contato diariamente, sempre muito ligado. Tá, agora vamos falar no próximo bloco, então, dessa nova fase do Brasil que o senhor acompanhou de pertinho? Com prazer. Então, daqui a pouquinho a gente volta com mais memórias. Não sai daí, até já.
volta com Memórias do Poder Legislativo, que hoje entrevista o ex-deputado estadual e federal Armando Pinheiro. Olha só, esse homem que está aqui do meu lado participou de um dos momentos mais importantes da nossa política, que foi a eleição do Tancredo Neves ali no colégio eleitoral. Ele era deputado federal, presidente estadual do partido, né? Do E depois secretário-geral do Diretório Nacional. Então, tudo isso que o senhor contou para a gente foi como presidente mesmo no partido? Não, eu deixei de ser presidente depois que eu fui para Brasília, venci o mandato, e eu passei então para o Silvio Martini, que era o meu vice, e passei a exercer a função do secretário-geral do Diretório Nacional, cujo presidente, como disse, era o José Sarney. Como é que era essa bancada de São Paulo, lá na Câmara, nessa época? Bem, era uma bancada muito valorosa, de elementos importantes dentro da política do Estado e tinha uma atuação bastante expressiva lá na Câmara. Bom, aí sim, a gente estava conversando, né, da eleição, da derrota do Paulo Maluf, aí o senhor viu a vitória do Tancredo Neves e o senhor conversou com o Paulo Maluf aquele dia tão importante? Eu conversava com ele várias vezes durante o dia, não me lembro se naquele dia especificamente, mas seguramente. Eu queria saber o que ele disse depois da derrota, o senhor se lembra? Mais Olha, ou menos. Eu não me lembro. Qual era o sentimento? Eu não me lembro porque a eleição não foi nenhuma surpresa. A eleição era objeto de uma aritmética, os números pró e os números contra. Então, de antemão, nós já sabíamos que tínhamos uma minoria, inexpressiva até. Nós tínhamos cerca de 20 e poucos por cento dos votos contra 70 e tantos por cento, se não me engano, do então MDB. Então, não havia surpresa, não era uma disputa que a gente falava, será que dá para ganhar? Não, a gente sabia que não dava. Era um problema absolutamente aritmético. E ninguém ia mudar o voto ali naquele momento, não havia essa possibilidade. Então foi candidato para marcar uma posição, foi candidato por firmar, para defender uma ideia, defender um mandato, e democraticamente, mas sem a pretensão de ganhar a eleição, porque a eleição não era uma eleição de disputa de esperar a apuração, de criar o suspense. Voto a voto ali? Não existia, eram cartas pré-marcadas. Mas que decidiram muita coisa nesse país. Claro, mas eram dois partidos. Então, na medida que os dois partidos eram desiguais no seu número, um tinha 20%, outro tinha 80%, um pouco mais, um pouco menos, de modo que a gente já sabia que o que fosse levado a votos para o cotejo, o MDB ganharia, porque ele tinha maioria. Bom, o senhor estava em Brasília, então, viu a eleição do Tancredo, estava perto dele tomar posse. O senhor ouviu rumores de que ele já estava doente por lá? Surgiram rumores. Ele já estava sob cuidados médicos. Esse fato chegou a ser um pouco posto em dúvida, até por conveniência política. Até porque houve médicos que atestavam que a doença do Tancredo não era uma doença terminal. Era uma doença que poderia entrar no processo de recuperação. Isso as notícias da imprensa da época são muito claras. Mas antes de chegar até a imprensa, se conversava, começou ali como a impressão que se tinha é que o Tancredo realmente não estava em estado terminal. Essa era a nossa impressão. Isso só veio a mudar já próximo do seu fim, quando já os próprios médicos já divulgavam que o estado dele era um estado... Que ele não saiu mais do hospital. Crítico. Então, tanto é que não houve a tentativa, a expectativa de trocar a candidatura do Tancredo por outra candidatura, o que poderia ter ocorrido se houvesse uma certeza de que ele não teria condições de saúde. Isso o próprio partido iria tomar essa medida. Então, o fato foi um pouco surpreso e já quando ocorreu a doença dele, os fatos estavam consumados, não teve como se alterar. E o que o senhor lembra das pessoas dizerem quanto a essa doença? Diziam ele está doente, ele não vai conseguir tomar posse, ou era uma coisa assim, ele está doente, não, a doença, não é nada grave? A doença
dele, ela não foi precocemente colocada ou divulgada como uma doença de perspectiva terminal. Havia uma expectativa de que ele estava doente, mas que teria chance de recuperação. E eles confiaram nessa hipótese, nessa expectativa. Até o momento em que ele teve uma piora e acabou falecendo. Aí o fato estava consumado. E foi aí que surgiu a candidatura do Sarney e a assunção do Sarney para a presidência da República. Que tinha sido presidente do partido do senhor. Tinha sido presidente do partido. Que também era próximo ao senhor. Era, eu fui muito próximo, eu convivi muito com ele. Contando todas essas histórias que o senhor está me contando, e eu fico imaginando como é que devem ter sido esses dias tão decisivos, né, para a nossa democracia, para o desenvolvimento mesmo do país, eu queria saber hoje, depois de tanto tempo, quando o senhor lembra, se o senhor se arrepende de alguma coisa, teria feito diferente? Veja bem, nós vivemos aqueles momentos ali, dentro do Congresso, e na expectativa direta dos acontecimentos que se sucediam no dia a dia. E tudo inédito, né? Muito tudo inédito. E sem se saber realmente o que não estava nada preconcebido. Verdade. Os fatos ocorreram dentro do possível no dia a dia. Ninguém lançou a candidatura do Sarney à presidência da República. Ela surgiu como um fato absolutamente natural, como uma alternativa possível. Na medida em que se tornou impossível Tancredo, a candidatura do Sarney, na medida que Tancredo foi hospitalizado, ficou doente, entrou em estado terminal, e se aproximou o momento da sucessão, só nesse instante em que os fatos já estavam pré-consumados, ou imaginados de consumação, é que a candidatura do Sarney se tornou um fato novo a ser composto, a ser analisado. Foi tudo muito, muito rápido, tudo em função de surpresas que ocorreram. A história é interessante, a história ela se conta pelos fatos que se sucedem. E às vezes não dá tempo de pensar tanto assim antes de tomar uma decisão, porque hoje, falando tantos anos depois, parece que dava tempo, mas às vezes não, né? Então as coisas aconteceram. Então a assunção do Sarney foi em decorrência jurídica, não foi em decorrência política. Ele era o sucessor jurídico, natural. De modo que ele assumiu, na falta do Tancredo, por ser ele o sucessor. Ele ser o vice. Então, a candidatura do Sarney trouxe muita surpresa e ele teve que se reencontrar sentado e exercendo. Porque ele era do outro lado, né? Eu fico Pois pensando como deve ter sido essa transição aí. É evidente. Para quem fazia parte do partido dele também. Pois é, para todos, né? Mas o Sarney, ele foi muito hábil. Ele conseguiu contornar divergências e disputas, porque na medida em que ele não foi escolhido naquele momento, ele era um sucessor já legal, como vice. Então, a sucessão do Tancredo pelo Sarney, ela ocorreu naturalmente, sem ser prevista. Decorreu em razão da situação de direito. Ele sai e entra o substituto é o Sarney. E aí o Sarney teve que se organizar, montar, ele tinha bastante habilidade, e teve que montar todo um governo com composição de forças políticas no Congresso e também com o próprio sistema militar, que ainda tinha poder, né? E aí as coisas aconteceram. Eu participei muito diretamente de tudo isso. E depois, por que o senhor não ficou na política? Depois de 2 mandatos aqui, 2 mandatos como deputado federal? Porque eu confesso que... Por que o senhor acabou se afastando? Primeiro porque eu não fui eleito para se exercer mandato, precisa se eleger. E naquela eleição, eu, por
uma quantidade relativamente pequena de votos, cerca de 4, 5 mil votos, eu fiquei na suplência. Devo ter ficado na suplência porque eu não mereci me reeleger, porque a verdade é que os acontecimentos me absorveram demais e eu não tive a oportunidade de cuidar do eleitorado da forma necessária. O eleitor é muito manhoso. Se você não procura lá o teu amigo naquela cidade que pede votos para você, que faz da sua casa um comitê e que se desdobra, se você não dá a atenção devida a ele, ele se fica chateado e não vai dar, pode até votar, mas não faz o trabalho que deveria fazer. É o comportamento do eleitor. É o comportamento do eleitor e do cabo eleitoral, chefe político, às vezes. Então, eu sei que eu me penitencio por isso, eu sei que eu tive minha culpa em ter perdido muito do meu suporte eleitoral, porque eu fiquei muito absorvido com as minhas responsabilidades políticas de então. Tudo isso que a gente falou no programa. No parlamento, e eu era muito solicitado e me dediquei muito a essas questões todas. E isso não foi positivo eleitoralmente, porque o eleitor, o cabo eleitoral, ele quer a tua presença, ele quer apertar sua mão, ele quer a sua palavra. O prefeito, o vereador, o chefe político de uma localidade, ele quer mostrar o seu candidato, reunir em algum lugar, apresentar, falar, ouvir, para que o voto surja. O voto do cidadão, que não está envolvido diretamente no processo, do cidadão chegar no dia da eleição, sair, acordar, sair da sua casa, ir na cabine indevassável e colocar o seu número na cédula, é um ato muito pessoal, que precisa ser movido por uma razão forte. A razão forte é o trabalho eleitoral dos chefes políticos. Na medida em que o candidato não está dando a devida cobertura, presença, não só lhe desestimula, como às vezes até magoa o chefe político que sente a sua falta. Então, isso aconteceu comigo e deve ter acontecido e acontecer com muitos candidatos em eleições. É a falta de atenção, a falta de presença. E isso ocorreu não por desleixo meu. Eu tenho a minha meia-culpa, mas eu tenho também as minhas razões. É porque vivi um momento político de comando que exigia muito da minha presença, da minha ação, do meu dia a dia, em prejuízo ao trabalho eleitoral. Mas na época o senhor lidou bem assim com isso ou não? Não, eu não acreditava. Mas a verdade é que eu tenho que fazer a minha meia-culpa. Se Como você não rega a horta, você sabe o que é regar a horta? É pôr água, senão a plantinha não cresce. Morre. Então, se regar a horta, para mim, ela está presente junto aos meus núcleos eleitorais, porque eu nunca tive voto em função de recursos ou de apoios de empresas ou de apoios de grupos. O meu voto era um voto catado a cada cabo eleitoral, a cada eleitor, em função de algum serviço prestado, em função de uma atenção. Resultados. Em função de uma amizade que você cria, de resultados que você proporciona. Então, se você é absorvido por ocupações como eu fui, naquele momento eleitoral, você esfria o seu eleitorado. Isso aconteceu comigo. Eu não tenho dúvida nenhuma de que eu fui culpado pela minha derrota por essa falta de uma maior atenção em razão de estar absorvido com as minhas obrigações de cúpula. E quando o senhor falou que não acreditava, foi na hora que viu que não foi reeleito, é isso? Foi. Quando eu fui apurar, por que não saiu o voto aqui, por que não saiu lá? Muitas vezes eu vi, porque você não apareceu, você não telefonou, você não veio aqui, eu tinha que reunir meus eleitores, meus cabos eleitorais, você não veio, outros vieram, e eu não pude fazer nada. Isso aí é um raciocínio absolutamente natural, lógico, e tem que ser aceitável. Mas que eu acho que cabe... Não é fácil ser candidato. Não é? Não é fácil você motivar as pessoas a trabalharem por você, a trabalharem por acreditar, a trabalharem por entender que você possa ser um deputado que possa trazer benefícios para a comunidade que ele participa e que ele, para obter votos, ele precisa mobilizar o seu pessoal e precisa fazer um trabalho casa a casa
e distribuir propaganda, e no dia da eleição mobilizar o pessoal, boca de urna, etc. Isso é um trabalho que tem que ser organizado. Se você não estiver preparado, não estiver focado, não tiver equipe para fazer isso, por estar ocupado em outras atividades, como naquela eleição eu estive, você perde aquela força. Eu fui derrotado naquela eleição, que foi a última que eu disputei. Eu fui deputado entre 1974 e 94. Mas em 94 eu não me elegi, depois não disputei mais. Aí eu parei também. Entendi que eu já tinha cumprido minha missão eleitoral e fui cuidar dos meus afazeres pessoais, profissionais, da minha família, dos meus filhos, que estavam crescendo com a presença pequena do pai. No meio de tudo isso, estavam crescendo ali. Eu acho que tem que pensar também pelo lado de que o senhor contribuiu para tudo isso que a gente falou no começo, né, para esse desenvolvimento do Brasil, em várias situações. Eu participei do processo como parlamentar, como dirigente de partido, como membro do Congresso e dirigente de órgãos do Congresso. Eu participei ativamente, eu sempre fui muito partícipe, eu sempre exerci minhas atividades com a força maior do meu potencial. Então isso requeria dedicação, requeria presença. E isso eu tenho consciência de ter feito. Mas você não tem duas vidas, então você está num lugar, não pode estar no outro ao mesmo tempo. Eu acho que o senhor ficou triste porque não foi reeleito e todo mundo na casa do senhor comemorou, viu? Família, porque o senhor ficou mais perto, jantou em casa, começou a participar ali do almoço. É verdade, isso faz falta também para mim. Olha, muito obrigada por todas as recordações e memórias que o senhor dividiu aqui com a gente hoje. Pela sinceridade nas respostas a todas as minhas curiosidades. Eu imagino que sejam curiosidades também partilhadas com as pessoas que estão assistindo a gente de um momento tão importante que até hoje, né, suscita muitas dúvidas, como a morte do Tancredo. Muito obrigada pela entrevista. Eu agradeço, Viviane, e agradeço a atenção de todos. É isso, Memórias do Poder Legislativo fica por aqui. Para você, uma ótima semana. Muito obrigada pela audiência e até mais.